Olá, meus queridos, se liguem aí que agora a gente vai ver um pouquinho de inequações. Bom, então agora a matemática ela passa a utilizar símbolos de comparação, quando a gente quer dizer que algo é maior do que outra ou menor do que outra. Em situações assim também a gente às vezes quer impor algo, que algo é maior ou menor. Bom, só as equações por si só elas não traduzem essa ideia, porque elas sempre são iguais. Nessas situações a gente precisa de uma sentença que tenha um símbolo de desigualdade, expressando algo que seja maior ou menor. Aí que entra as inequações. Vamos fazer esse comparativo utilizando a ideia de balança. Então imaginemos que a gente tenha uma gangorra e a gente vai comparar o peso de dois elementos aleatórios, digamos um bebê e uma massa de 2 kg. Se a gangorra ela se mantiver em equilíbrio, então isso quer dizer que o peso do bebê ele é igual a 2 kg. Nesse caso temos uma equação. Então essa equação ela traduz muito bem a situação, tá? Porque nós temos uma igualdade. Mas e se eu posicionasse um peso de 3 kg? O peso do bebê, como a gangorra ficou desequilibrada, ele passa a ser menor. Portanto, com o símbolo de desigualdade, nós teríamos aí uma situação de inequação. Exatamente, bebê. Uma outra situação é se um professor disser para você que a sua nota foi maior ou igual a 6. Isso quer dizer que a sua nota pode ser igual a 6, mas ela também pode ser 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Bom, só que como a prova só vai até 10, a pontuação, então isso quer dizer que a sua nota, além de ser maior ou igual a 6, automaticamente ela tem que ser uma nota menor ou igual a 10. Algo desfavorável seria ele informar que sua nota foi menor ou igual a 6. Bom, aí fica um pouco mais tenso. Bom, vamos imaginar agora uma outra situação em que a gente quer fazer o cálculo de médias. A média tem que ser igual a 6. Imaginamos que o aluno tenha tirado 8 e 4 nas primeiras notas. Bom, a gente tem como deduzir através de uma equação qual seria a terceira nota que ele precisaria tirar para que a média dele fosse exatamente igual a 6. Então, substituindo os valores e organizando a equação, nós teríamos que a nota P3 ela teria que ser exatamente igual a 18 menos 12, portanto, a nota P3 teria que ser igual a 6. Só que é claro que o aluno ele pode tirar uma nota que seja maior do que 6. Então a equação não funcionaria por si só, a gente precisaria de uma desigualdade. Então imaginando uma mesma situação, só que agora imaginando que ele pode ter uma média maior ou igual a 6. Então nesse caso a gente resolveria utilizando um processo parecido, só que agora, ao final, nós temos uma resposta em que a nota P3 tem que ser um número maior ou igual a 6. Ou seja, ela pode ser 6, 7, 8 e assim por diante. Resumindo, as inequações elas são sentenças matemáticas que envolvem um elemento desconhecido e uma desigualdade. O elemento desconhecido uma letra x e as desigualdades maior que, menor que e assim por diante. Então as inequações elas vão apresentar algumas propriedades. Então vamos imaginar uma situação. A Ana e o Bruno, Ana com R$2, o Bruno com R$1. Bom, obviamente a Ana tem um valor maior do que o de Bruno. Agora imagine que eu dei R$1 para cada um. Ana continua tendo um valor maior do que o de Bruno. Ou seja, se em uma inequação eu adiciono o mesmo valor em ambos os membros, a desigualdade permanece. Agora, se Ana e Bruno, na mesma situação anterior, mas de repente perdem o seu dinheiro, passam a ficar devendo, então nesse caso, o valor de Ana ele passa a ser inferior ao de Bruno, porque ela vai dever mais do que ele, é um valor abaixo, é menos 2, é menor do que menos 1. Então, sempre que a gente multiplica uma inequação por um número negativo, a desigualdade se inverterá. Então vamos ver alguns exemplos. Bom, se eu tiver 5 maior do que 3 e multiplico tudo isso por menos 1, não só os sinais mudam, a desigualdade também inverte. Outro exemplo, se eu tiver menos 3 menor do que mais 2 e multiplico isso por menos 1, a desigualdade também inverte, bem como os sinais. Não esqueçam disso. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau!